Casemir. Estou aqui fazendo essa breve revisão da aula de Revolução Mexicana que a gente viu esses dias, ok? Então, a Revolução Mexicana acontece no ano de 1910. É uma revolução típica da América Latina, certo? Ela não tem nenhuma influência marxista, socialista ou daquilo que muitos imaginam. Ela acontece no México em um contexto típico da América Latina. Então vamos ao conceito de revolução. De acordo com o dicionário histórico, a palavra revolução ela é utilizada pela historiografia. É uma das poucas categorias das ciências sociais cujo significado não é controvertido. O problema, quando existe, está no emprego político do termo, pois revolução é às vezes utilizada com o sentido de golpe ou reforma. Primeiro vamos definir uma revolução como um processo de mudanças de estruturas sociais. A palavra vai surgir durante o Renascimento com referência ao movimento dos corpos celestes, ganhando um significado político apenas no século XVII. Então, Hector Britt define uma revolução como um fenômeno político-social de mudanças radical na estrutura social. Ele diz que é um confronto entre as classes que detêm o poder do Estado e as classes que se acham excluídas desse poder. Então, ele diz que a revolução é um confronto de classes, tá bom? E ali ele apresenta as características, as ideias da revolução. Então, Revolução Russa ou Revolução Mexicana também é basicamente esse conceito aqui. Então, vamos agora entender os antecedentes da Revolução Mexicana. Então, o México se tornou independente da Espanha no ano de 1821, com Agustín Iturbide. E as principais características desse contexto social do México é que existia uma estabilidade política, ou seja, ditaduras nas pessoas dos caudilhos, como os caudilhos eram líderes locais, políticos que tinham muita influência militar. O México tem uma dependência econômica tanto dos Estados Unidos e tanto do capital europeu. Houve uma precarização social que foi agravada na guerra mexicana-americana, ali no ano de 1846 a 48, e também muitas intervenções estrangeiras, como falei para vocês, os Estados Unidos. Então vai se configurar na pessoa de Porfírio Dias, chamado porfiriato ou porfirismo, como vocês irão ver aí em livros. É uma ditadura que ele vai permanecer 27 anos no poder. Ele vai concentrar a terra nas mãos da elite agrária, né? Uma concentração fundiária. Grande entrada de capital estrangeiro, tanto estadunidense e europeu, por causa da exploração e controle dos recursos naturais que o México tinha. E uma consequência dessa exploração, desse enriquecimento mexicano, vai ser aumento da miséria na população mexicana e também a dependência aos grandes senhores ali de terra. Esse é Porfírio Dias, um líder, um caudilho, que vai estar uma ditadura de 27 anos no poder do México. Devido a isso, nós teremos alguns recortes nessa Revolução Mexicana, que vai existir uma insatisfação popular muito grande, tanto na parte norte, liderada por Pancho Villa, e tanto na parte sul, liderada por Emiliano Zapata, que é esse com sombreiro, e aqui Pancho Villa. E também Francisco Madero, que era um liberal, que também vai pedir apoio desses dois líderes aí, para tentar fazer a revolução. Só que Francisco Madero, ele era um liberal das elites, certo? Ele vai colocar o governo de Porfírio Dias como uma deposição e vai tomar em maio de 1911. O que é que acontece? Aqui está Francisco Madero, que vai ter uma tentativa de eleição. Ele perde a eleição para Porfírio Dias, porém, Porfírio Dias vai receber um golpe e Porfírio Dias vai se exilar na França. E agora o governo ele está na mão de Francisco Madero. Só que Francisco Madero ele não vai
tomar nenhuma iniciativa para propagar ou colocar em prática a reforma agrária que ele também buscava junto com Emiliano Zapata e Pancho Villa. Devido a isso, vai existir uma contra-revolução do seu general Victoriano Huerta, que esse general é ligado aos interesses dos Estados Unidos. Ele vai barrar a revolução, ele vai tomar o poder de Madero, porque ele acreditava que o México precisava de ordem. Então é com a força militar, é com os militares que ele vai colocar o México em ordem. Então ele toma o poder, manda assassinar Madero e governa ali de 1913 a 1914, né? Então, novamente, a parte norte, nova mobilização com Pancho Villa, e na parte sul, uma revolução camponesa por Emiliano Zapata. O Huerta não vai aguentar a pressão, vai renunciar, porque ele não sabe, não tem plano de governo, ele não vai aguentar a pressão, e as pessoas querem o quê? Acesso aos ejidos, acesso à terra que tanto foi centralizada, tanto por Porfirio Díaz, por Madero, e o general aqui ele não sabe, ele quer estabelecer a paz, ele quer colocar a ordem no poder. Isso é o que se dá quando há militares no poder. Eles querem usar as armas para intimidar protestos, manifestações. O que é que acontece? Esse general Victoriano Huerta vai renunciar, não vai conseguir se perpetuar no poder, vai renunciar. E quem vai governar agora o México vai ser a seção de Venustiano Carranza, que vai governar aí 6 anos, 1914 e 1920. Ele vai criar a primeira Constituição do México, a Constituição de 1917. Essa Constituição foi a primeira a incluir direitos sociais. Era uma Constituição anticlerical e liberal. Nela está contido medidas relativas ao trabalho e à proteção social e a tão sonhada reforma agrária, certo? Então, vai acontecer isso. O que acontece? Essa Constituição, ela vai criar o salário mínimo, ela vai criar jornada de trabalho durante 8 horas na zona rural, direito às terras indígenas, aos ejidos. Observação. Ele tenta minimizar a situação com isso, mas não resolve o problema da reforma agrária. Ou seja, ainda não há uma reforma agrária no México. Pancho Villa e Emiliano Zapata irão lutar pela reforma agrária. A reforma agrária ainda não está sendo feita. Eles queriam um acesso, ou queriam acesso aos ejidos, mas eles queriam acesso irrestrito à terra. O que acontece? Devido a isso, Carranza ele vai assassinar Zapata em 1919 e em 1923 Villa é morto. Então Carranza ele vai pregar uma repreensão todos os movimentos populares. Como eu disse, Emiliano Zapata será morto, Pancho Villa morto em 23. Com a morte dos dois, o processo popular de luta pela terra vai desorganizar, mas durante o século XX vai continuar existindo, porque no ano de 1924 vem a pública a EZLNC, que é o Exército Zapatista de Libertação Nacional, de luta por justiça social, de caráter marxista, formada em sua maioria por indígenas. Esse Exército de Libertação Nacional nasceu no estado do México chamado Chiapas. O líder é o subcomandante Marco, ok? Esse exército não acostuma aparecer em público. Ele foi criado em homenagem a Emílio Zapata. Todo o conflito de terra está relacionado a ele. Ele vai solucionar com o exército. Essas revoltas de terra é típico de um país que foi marcado por conflito por terras e ainda continua. Ou seja, porque não há ainda uma distribuição de terra por igual, o Brasil passará por conflitos culminando com o golpe de 64, com o comício na Avenida Central de João Goulart. Ponto importante dessa revolução, gente, é a reforma agrária. Reforma agrária. Aqui está um exemplo da página do livro de vocês. Subcomandante Marco
e manifestação por direitos dos imigrantes latino-americanos no que vivem nos Estados Unidos, Cidade do México, maio de 2006. Então, esse subcomandante Marco, ninguém não consegue identificar quem é ele, são vários. Eles têm essa luta, esses ideais de Emiliano Zapata e Pancho Villa. Então aqui estão os dois líderes da Revolução Mexicana. Emiliano Zapata representando o sul do México e Pancho Villa representando aí o norte do México. Então, gente, essa foi a nossa aula da Revolução Mexicana, ok? Valeu aí, revisem, abraço e um grande beijo, abraço do professor Josemir. Tchau, tchau.